Olá pessoal, eu sou Ana Vitória Mendes e estamos aqui para iniciar o nosso quarto módulo do projeto de formação de mobilizadores comunitários para a promoção dos direitos humanos e defesa da democracia. O nosso módulo é sobre diálogo sobre a política pública no combate do feminicídio e transfobia. Para iniciar, nós vamos falar sobre o conceito básico de políticas públicas. Nós podemos dizer que políticas públicas é uma ação elaborada no sentido de enfrentar um problema público, ou seja, são ações e decisões formuladas nas diversas esferas do poder legislativo e executivo para ter uma missão de solucionar um problema social público. Como exemplo de políticas públicas, nós podemos citar o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, que são políticas públicas no enfrentamento da desigualdade social no Brasil. Outro exemplo é a epidemia ou o combate a uma pandemia, como por exemplo, o combate de uma epidemia de dengue, quando há um foco de dengue em uma determinada localidade ou espaço público, os órgãos eles passam a tomar ações e medidas para combater essa epidemia. Outro exemplo de política pública que nós podemos ver no nosso dia a dia é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garante os direitos das nossas crianças e adolescentes. Outro exemplo também que nós podemos trazer é a criminalização do racismo. É uma política pública adotada para o combate a esse preconceito, a essa intolerância que ainda existe no Brasil. Agora entrando mais especificamente na questão do feminicídio, nós podemos falar que o feminicídio esse termo surgiu em 1970 como manifestação de repúdio às violências sofridas por mulheres em todo o mundo, passando a serem mortas ou passando por algum tipo de trauma simplesmente e unicamente em razão ao gênero. Então, realmente, o feminicídio ele é o resultado fatal do machismo que nós vemos no dia a dia. Eu vou trazer alguns exemplos da nossa realidade para que vocês possam entender melhor. Mas o feminicídio ele realmente é uma forma de violência que pode atingir mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de gênero masculino e feminino. Desigualdade essa que vem de uma construção histórica, cultural, social e até mesmo econômica. Então a gente vê que essas motivações que levam ao feminicídio são motivações principalmente devido ao sentimento de posse, de domínio do homem sobre a mulher. Ou seja, nós vemos diariamente nos jornais e notícias casos realmente de mulheres que são mortas ou mulheres que são espancadas, mulheres que são perseguidas pelos seus ex-companheiros porque não aceitam o fim desse relacionamento ou até mesmo pelos seus companheiros por conta dessa motivação do domínio sobre essas mulheres. Então, a gente vê que hoje no Brasil isso é um problema recorrente, é um problema real que nós precisamos combatê-lo. E de que forma nós podemos combater com essas criminalidades, com esses atos de violência contra a mulher? Através das políticas públicas. No Brasil, já foram adotadas algumas políticas públicas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que foi o primeiro marco para a nossa legislação, que é uma lei que tem como finalidade coibir e prevenir a violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher. Então, eu sei que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre a Lei da Maria da Penha, mas realmente é uma lei de referência no combate da violência contra a mulher. Outros exemplos de políticas públicas que foram adotadas para o enfrentamento desse problema social que hoje temos no Brasil é a criação da Lei do Feminicídio. Em 2015, essa lei ela foi criada para tratar o feminicídio como crime hediondo, ou seja,
um crime que ele é inafiançável, ele é livre de liberdade sob custódia. É um crime que hoje a finalidade dele, a lei do feminicídio, a finalidade é realmente combater e coibir essa criminalidade no Brasil e também trazendo a responsabilidade do Estado, o papel do Estado em não pecar por omissão e nem por conivência desses atos criminosos. Então, o feminicídio é algo que realmente é uma realidade para o Brasil. Nós temos muitos casos diariamente, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela fala que o Brasil hoje está no 5º lugar do ranking mundial de violência contra a mulher, diante de 83 países avaliados. Então, realmente é muito alarmante esse dado, e que a cada minuto 8 mulheres sofrem algum tipo de violência no Brasil. Então, nós que realmente percebemos no nosso dia a dia situações extremas, seja dentro de casa, seja com a nossa vizinha, seja com algum familiar, nós precisamos entender e combater com essa violência contra a mulher. Existe hoje no Brasil, por exemplo, também o Disque Denúncia, que inicialmente ele era o Disque, um canal, né, de atendimento para denúncias de violência contra a mulher. Primeiramente ele era o Ligue 180 e hoje é o Disque Denúncia, que também foi registrado em 2021, no ano passado, 23 mil ligações para o Disque Denúncia de violação, de violência contra a mulher. Ou seja, a cada minuto uma pessoa entrou em contato para fazer uma reclamação dessas. E, além disso, outra política pública no Brasil também desenvolvida, né, para o combate do enfrentamento do feminicídio, da violência contra a mulher, foi o programa Mulher Viver Sem Violência, ampliando os serviços públicos que já existem e que são voltados para as mulheres. Outro exemplo também de política pública foi a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que estabeleceu conceitos e ações para serem realizados nesse enfrentamento, nesse combate realmente à violência. Mas aqui nós estamos falando do feminicídio, que é o resultado final desse problema social que hoje nós vemos no dia a dia, que nós vemos hoje no Brasil. O feminicídio é o resultado final, mas antes a gente precisa falar do que acarreta isso, o que é que ocasiona esse feminicídio. E nós partimos então do princípio que tudo começa pelo machismo estrutural. Desde a nossa história, né, no Brasil, a nossa sociedade ela foi formada de uma forma patriarcal, ou seja, a predominância do homem como vínculo da família, como o patriarcado mesmo, né? Aquele que manda, que comanda, e por muito tempo a mulher era somente a dona de casa, que cuidava dos filhos, e o marido ia trabalhar. Mas com o tempo, né, com o passar do desenvolvimento da sociedade, a mulher passou a adquirir mais espaço, né? Foi ocupando espaços profissionais, espaços acadêmicos, espaços de visibilidade, de lutas sociais, mas ainda assim, a predominância do homem, ela se sobressai. Ou seja, o homem ele ainda continua a dominar, e isso faz parte do machismo estrutural que nós vivenciamos hoje no Brasil. Então, logo, a gente precisa entender que em vários espaços nós passamos por essas situações do machismo velado, às vezes, e outras vezes não. A mulher ela também sofre diversas violências, não necessariamente somente a violência física, mas a gente também passa por violências psicológicas, violências emocionais, violências patrimoniais, que são aquelas que somos vinculadas
ao patrimônio do homem, ou seja, a gente não detém da fortuna, da riqueza, do dinheiro, então eles passam a manipular e comandar como bem querem, né? Então, a violência contra a mulher, ela perpassa essa violência física que nós conhecemos. De alguém, uma história de um homem, a vizinha que apanhou do marido. Essas histórias são recorrentes no nosso dia a dia, infelizmente, e nós precisamos entender que isso não deve ser aceito, que isso não é comum, que isso não é normal. E nós precisamos combater essa intolerância de gênero que nós sofremos. Nós temos que ter espaço da sociedade por igual, tanto nos espaços profissionais, que também existe uma diferença dentro, até mesmo salarial, dentro de empresas. Isso também é uma forma que a gente precisa combater. A gente também precisa ocupar mais espaços de poderes, como, por exemplo, os espaços políticos, que nós identificamos que o maior número de parlamentares hoje são homens, nós somos a minoria. E preciso dizer a vocês que hoje no Brasil nós somos quase mais de 50% da população. Então nós não somos uma minoria, mas nós devemos nos impor e entender que é preciso combater com o auxílio das políticas públicas, com a participação da sociedade nessa construção para o enfrentamento do combate à violência contra a mulher. Outra consequência do machismo estrutural é o assédio que nós presenciamos muitas vezes ou temos conhecimento dentro dos espaços de trabalho, onde geralmente as mulheres são assediadas até mesmo pelos seus chefes, e aí vem o medo, né, de ser demitida se caso for denunciar. E isso a gente precisa combater e conscientizar que é preciso ser feito. Outras formas de assédios também são aqueles assédios que a gente sofre nos espaços públicos, seja no transporte público ou em outro local. E o assédio é algo tão sério, tão grave, porque é a violação da mulher. E a gente precisa combater e compreender que todas as formas de denúncias elas devem ser feitas. A gente precisa registrar esses casos para que políticas públicas possam ser formuladas e combater também essa questão do assédio. Hoje o assédio sexual, por exemplo, dentro das empresas, eles já vem sendo trabalhado e ao longo dos anos mais denúncias vêm surgindo e combatendo, né, inibindo esses assediadores. Mas o que não significa que nós realmente chegamos ao fim de tudo isso, né? Todo esse problema que a gente vem tratando aqui sobre o feminicídio, sobre a violência contra a mulher, as diversas formas de violência contra a mulher, o assédio, ele é algo ainda muito recorrente no Brasil, mesmo com já algumas políticas públicas sendo adotadas. Elas são essenciais, claro, e importantes nessa construção e na efetivação desse combate, mas que ainda não é o suficiente, porque também precisa essa luta da conscientização para combater esse machismo estrutural que a gente vivencia hoje na sociedade. E agora também, entrando já em outra temática, a gente vai falar sobre transfobia, que também é um problema social hoje no Brasil, que trata sobre diversos casos, né, no dia a dia também, que a gente vem percebendo ao longo dos anos e aumentando os índices, por exemplo, de mortes, de assassinatos contra as pessoas trans. Mas antes da gente falar sobre a transfobia, é importante a gente especificar aqui três conceitos, três definições diferentes para a gente entender o que é uma pessoa trans, né? Antes da gente entender o que é uma pessoa trans, a gente precisa compreender que existem três definições para sexo, gênero e sexualidade. O sexo biológico, né, é aquele sexo biológico que a gente conhece, que é definido pelos nossos cromossomos. Como assim, né? Os nossos órgãos genitais, quando a gente nasce, a gente
é identificado na mesma hora o nosso sexo biológico, se somos homem ou se somos mulheres. Essa é a primeira definição, que é o sexo biológico. A segunda é tratando o gênero. O gênero, dentro da construção da nossa sociedade binária, né? Nós somos uma sociedade que só tem homem e mulher. Então, o gênero, ele é basicamente você se identificar como homem ou como mulher. E existe também a questão da sexualidade. A sexualidade é aquilo que você sente ao se relacionar, é a sua relação afetiva com outras pessoas, o desejo de se relacionar com outras pessoas, seja do mesmo gênero ou seja do gênero diferente. E por que eu estou trabalhando com vocês essas três definições? Porque elas são importantes para compreender o que é uma pessoa trans e o que é a transfobia. Então vamos lá. A pessoa transgênero ou transexual, podemos dizer que ela é uma pessoa, é uma expressão, essa expressão ela é uma espécie de guarda-chuva para denominar as pessoas que se identificam com um gênero diferente do seu sexo biológico. Ou seja, uma pessoa que nasce com o sexo biológico masculino e durante sua vida, na vida adulta, ela se sente, né, ela percebe que ela não se identifica como um homem, ela se identifica como mulher. E aí, a partir disso, ela passa por uma série de transformações para atingir o objetivo e se tornar uma mulher. Essa é uma pessoa trans, certo? Então, hoje no Brasil, a homofobia, a transfobia, a lesfobia, todas as fobias, que são todos os preconceitos, né, relacionados a questões de sexo, gênero ou sexualidade, elas são consideradas uma forma de intolerância, de discriminação contra essas pessoas que possuem uma forma diferente do padrão predominante na sociedade, né, de se relacionar ou de ser. E o diferente não significa errado, o diferente é diferente. Então a gente precisa compreender e também respeitar as diferenças da nossa sociedade e não achar que somente esse padrão predominante de homem e mulher que é válido hoje na nossa sociedade. Então essa questão hoje no Brasil, ela é muito forte e tem ocorrido inúmeros casos de violência contra a comunidade LGBTQI, que são essas pessoas homossexuais, transexuais, lésbicas, enfim. E nós precisamos realmente partir desse princípio para entender o todo e passar a combater também, a partir das políticas públicas, esse problema social. Então, a transfobia, especificamente a transfobia, agora entrando no conceito, ela é igualmente uma forma de discriminação de pessoas que decidem ter um gênero diferente do seu sexo biológico. Ou seja, ela é uma forma discriminatória, é uma forma de preconceito, uma aversão a pessoas trans. Que geralmente se fala também que às vezes não há o mesmo preconceito para pessoas homossexuais como existem o preconceito para pessoas trans. Por quê? Porque a pessoa homossexual é aquela pessoa que ela continua com seu sexo biológico, mas a sua sexualidade é se envolver com pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo biológico, diferente da pessoa trans. Então isso acaba que potencializa, né, essa desigualdade também, esse preconceito em relação às pessoas trans. E o que é que a gente vê no dia a dia em relação a essa intolerância, né, com pessoas transexuais? Nós vemos resultados, por exemplo, da criminalização dessas pessoas. Dentro dos espaços de trabalho, por exemplo, elas são muitas vezes rejeitadas, não são aceitas dentro do trabalho, de espaços de empresas,
e muitas vezes sendo forçadas, né, pessoas trans, a trabalharem de formas informais ou de formas marginalizadas. E a transfobia no Brasil é muito alarmante, porque hoje o Brasil, há 13 anos consecutivos, ele é o país que mais mata transexuais. E isso é um dado realmente muito sério e preocupante, porque nós estamos no ranking praticamente também mundial, e isso não é algo feliz, de pessoas que mais matam transexuais. Somente no ano passado foram 140 pessoas transexuais registradas que foram mortas no nosso país. E isso a gente precisa combater através das políticas públicas que já vêm sendo adotadas. Infelizmente, hoje no Brasil, nós não temos uma lei específica que criminaliza ou torna esse crime hediondo, mas nós temos algumas políticas públicas que auxiliam no combate, no enfrentamento da transfobia. Como, por exemplo, no Brasil já foi criado o Programa Nacional de Direitos Humanos com o intuito de promover estratégias e objetivos voltados para a promoção da cidadania da população, que ainda é uma comunidade LGBTQIA+, muito marginalizada, muito discriminada pela sociedade, e reforçando aqui que nós precisamos entender que o diferente, ele não é errado. Não é porque não está dentro do nosso padrão que isso seja errado. Outro exemplo de política pública, e esse é um resultado mais feliz para a comunidade LGBTQIA+, é que em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que casos de homofobia e transfobia se aplicavam na lei que trata do racismo, fazendo assim com que a homofobia seja considerada crime. Então, isso já é um avanço de uma política pública. Nós hoje no Brasil, né, não temos nenhuma que criminalize diretamente a homofobia ou a transfobia, mas já é uma vitória para a comunidade. Mas assim, o problema mesmo, a gente precisa considerar desde a raiz a questão da transfobia, que vem desde o passado, quando não se era tão comum ver pessoas trans ou passando por essa transformação, mas que com o longo do desenvolvimento da sociedade, a gente hoje presencia inúmeros casos. E que também há uma influência religiosa, né, nessa questão da intolerância, do preconceito, reforçando até mesmo algumas vezes o quão isso é errado e potencializando a violência contra pessoas trans. E já finalizando aqui nossa formação, reforçando a importância das políticas públicas, nós devemos falar que a função, acima de tudo delas, é suprir as necessidades coletivas e trabalhar de acordo com os interesses da sociedade. Então, um governo que faz uma boa avaliação dos problemas da sociedade, principalmente aqueles problemas que podem ser melhorados. A gente sabe e a gente falou sobre políticas públicas já existentes, mas muitas podem ainda serem formuladas e construídas de forma coletiva, não só com os poderes públicos, mas também com a sociedade. Todos nós fazemos parte dessa construção. E o planejar e executar essas ações corretamente vai impactar positivamente no amplo desenvolvimento social. Logo, as políticas públicas no combate do feminicídio e da transfobia são extremamente importantes para o avanço de conter, na verdade, o avanço dessas intolerâncias, dessas formas preconceituosas que ainda pairam no nosso país. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês. E esse foi o nosso 4º módulo e a nossa formação continua no próximo módulo. Até mais!